Estamos de volta. Eu, professora Pura Moreno. Euzinha, professora Márcia Ramos. Márcia, vamos lá. Então, nós temos mais uma aula para apresentar para a nossa aluna aí da NASA. Diz aí, qual é esta aula? A nossa aula de nivelamento, amadinho. Isso, muito bem. É, a questão dos níveis da linguagem, as funções da linguagem, conotação e denotação. Mas, para você conhecer a nossa aula, fique de olho na tela. Vamos lá, então. Nivelamento, níveis da linguagem, de linguagem, aula 3.1. Vamos estudar o quê? Língua, fala, níveis da fala, conotação e denotação, sentido real e sentido figurado, sentido comum e no dicionário. Beleza, então vamos lá para a habilidade da aula. Reconhecer e valorizar a própria linguagem e a de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística, nas interações com pessoas de diferentes grupos que se expressem de outras maneiras. Beleza, vamos chamar a nossa árvore do conhecimento. É isso aí, amadinho, as anotações. Ai, professor, onde eu posso anotar? Amado, lá no seu tablet, lá no seu caderninho exclusivo para as anotações de língua portuguesa com dicas maravilhosas. Como? Quando? No momento aqui, ó, na hora que a gente estiver explicando. Beleza? Beleza, então chama aí a árvore do conhecimento, traz. O quê? O nivelamento. Então, vamos revisar? Vamos embora. Olha lá. Claro que a gente sempre vai trazer uma imagem, né? Para instigar, para começar o nosso bate-papo, para a gente começar aí, esquenta, né? Esquenta fazendo essa leitura imagética. Vamos lá. Agora nós temos nítido aqui, né? Exatamente. Com certeza o nosso aluno já consegue identificar cada profissional. Falando de imagem, né? Já que a gente já apresentou. E são as profissões. Sim. Como é que eu sei que são os profissionais? Como consigo identificar, como consigo afirmar isso, amados? Fazendo a leitura. A leitura do quê? Do uniforme, né? Da roupa. Exatamente, a vestimenta. Alguns instrumentos, né? Como esse aqui, olha só. Olha só, o carrinho de mão, a máquina fotográfica. Olha aqui Olha o médico. só, ó, eu sei que aí tem o garçom, eu sei que tem um piloto. E outra, o médico, a médica, jardineiro, cantor, bombeiro e outros mais. Cozinheiro, tem professor aqui. Eu vou colocar aqui que é uma professora, tá? Pra gente não ficar de fora. Exatamente. Beleza? Então vamos tá. lá. Nós vamos, com esta imagem, trazer para você aqui a temática sobre níveis, tá? Níveis de linguagem. Tá bom? Você já usou construções do tipo, vamos lá, eu não vi ela hoje. Ninguém deixou ele falar. Deixa eu ver isso. Eu te amo sim, mas não abuse. Não assisti o filme, nem vou assisti-lo. Sou teu pai, por isso vou perdoá-lo. Ah, tá. Você já se viu falando alguma dessas construções? Mas não fique preocupado. É natural da língua oral, do cotidiano, do dia a dia, a né? Linguagem coloquial, Isso, tá bom? Olha só, mas aqui nós temos aí, na verdade, vamos falar o uso, né, adequado, correto, de acordo com a gramática. Então, quando a gente, no dia a dia, fala, eu não vi ela hoje. Mas só quando você for fazer a escrita no papel, né? Como for coisa mais formal, você vai dizer, eu não a vi hoje. Ok.
Com isso, nós vamos dizer que, olha só, falou de produção, de escrita, você tem que seguir a norma culta, tá bom? Beleza, essa é a primeira orientação, tá? Mas nós não estamos dizendo que seria o geral, por quê? Dependendo do tipo de texto. Se a gente estiver falando de variedades, aí vamos sim fazer uso, tá? Na construção, usando a linguagem coloquial. A gente sabe que existe aí a linguagem oral, né? Usada no coloquial de uma maneira e que quando a gente passa essa linguagem, essa construção para a escrita, nós já temos que levá-la com a norma culta, tá bom? Então, olha só, na norma culta, na escrita ficaria... Eu não a vi hoje. Ninguém deixou ele falar, ficaria... Ninguém o deixou falar. Deixa eu ver isso. Deixe-me ver isso. Eu te amo, sim, mas não abuse. Não assisti ao filme, nem vou assistir a ele. E? Sou seu pai, por isso vou perdoar-lhe. Ok. Então, os pronomes, né, utilizados aí, na sua ordem gramatical, conforme as orações aí precisam para serem construídas corretamente de acordo aí com a gramática, beleza? A regência e a concordância é também. fundamental, né? Mas aqui é só para a gente iniciar, tá? Falando aí sobre linguagem, sobre comunicação e sobre esses níveis, beleza? Então, vamos lá. Comunicação. Esse processo aí, ele depende, né? E aqui a gente já traz para você essa tríade, tá? Em que nós vamos ter comunicação, vamos ter língua e fala. Beleza. Então, a tríade cuja materialização, olha só, materialização vincula-se a todo e qualquer processo de comunicação. Então, falou de comunicação, lembre-se que tem que ter presente essa tríade, tá bom? Beleza, vamos lá um a um agora. Márcia, o que é língua, Márcia? Olha, presta atenção aqui, amadinhos, ó. Quando nos referimos à língua, restringimos-nos a uma atividade coletiva realizada por meio de um código, formado por palavras regidas por leis combinatórias, às quais pertence ao grupo específico. Que língua é esta? Vamos falar assim da nossa língua portuguesa, Isso. brasileira, a língua espanhola, a língua francesa e a língua chinesa, e assim tudo. Língua, né? A língua convencional sendo aí a restrição de uma coletividade. Falar em língua tem que lembrar que ela tem que ter um código, tem que ser convencionada, né? Tem que ser ali registrada, documentada, para que aquela coletividade ali possa se comunicar usando aí essa língua, esse código padrão, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Falando em língua, né, como é o caso aí dos exemplos que foram ditos, e mais alguns aqui agora, olha só, a italiana, a francesa, né, a inglesa, a gente traz aqui uma observação e chama já para você tomar nota. O que vem a ser código, né? Mais uma vez, código linguístico usado por uma sociedade e trata-se de uma convenção entre um grupo. Então, dizemos que a língua é social. Pois é. E se ela é uma convenção, gente, então ela está ali para a coletividade. Então, nós não podemos inserir nessa convenção nenhum outro termo. Imaginem você se cada um quisesse contribuir aí na língua portuguesa, a qualquer momento, a qualquer tempo. Ah, eu achei bonita essa palavra, eu vou criar e a partir de agora eu vou chamar garfo com green. Aí, todo mundo vai aceitar. Não, porque isso tudo segue uma normatização, segue aí uma legislação, né? Não é bagunçado assim. Então, língua, tá? Nos referimos à língua quando ela trata-se para uma coletividade, beleza? É um código linguístico. E fala?
fala é bem diferente de língua, né? A fala é algo estritamente individual, pois cada pessoa tem seu jeito próprio de se manifestar em meio a um grupo social. Ok. Usufruindo-se de seus conhecimentos linguísticos, a mesma torna-se apta a expressar seu pensamento de acordo com a sua visão de mundo, adquirida ao longo de sua experiência. Tá, então a fala totalmente individual, né? Então aí ela vai além, mas quando você aí tem essa visão de mundo, né? Que aí, claro, que você individualmente, com essa seu conhecimento de mundo, você vai ter aí uso de uma forma diferenciada de um outro, tá? Vamos então falar sobre os níveis de linguagem. Como é que nós podemos interagir? Nos comunicar com outras palavras por meio de diversos níveis de linguagem. Padrão, coloquial, gírias, regionalismos e linguagem vulgar. Olha, viu só? Então, podemos nos comunicar, né, com outras pessoas por diversos níveis, tá, de linguagem. E olha só, níveis, né? Então, um vai ter a mais elevado, outro mediano, mais abaixo, mas não importa, haverá sempre uma comunicação. E a pergunta, né, sempre vai ser: houve comunicação? Exatamente. Tá? Então vamos lá, falar de níveis de linguagem, nós também temos que pontuar sobre a fala. A fala e a escrita. Em situação de comunicação, apresentamos ditos níveis de linguagem. Então, percebam, vai ser nos dois campos, né? Dois polos. Tanto na escrita quanto na fala. Beleza. Dizem respeito à concordância em que o emissor e o receptor estão para que possam ser compreendidos. E, para tanto, existe linguagem diferente para ocasiões distintas. Quando você vai fazer uma entrevista, você não vai chegar falando gíria. Tem que usar a linguagem padrão. Ok, então desta tela, você aluno aí, tá? Pode estar fazendo seu resumo, colocando as palavras aí chave, níveis da linguagem, aí nós vamos ter como a interação entre pessoas, usando aí tanto a linguagem padrão, a linguagem coloquial, as gírias, regionalismo e linguagem vulgar. Agora, esses níveis estão para fala e para escrita, beleza? E eles dizem respeito à concordância entre emissor e receptor, tá? Então, para que eles possam ser aí compreendidos, existem linguagens diferentes para situações diferentes. Vamos lá, então, vamos conhecer isso aqui. A gramática normativa, o que ela diz para nós? O que ela nos orienta? Dita as regras de coerência, entretanto, na fala e na escrita, especialmente a informal. Podemos usar elementos que não estão gramaticalmente corretos, mas que são entendidos para o receptor. Vamos conhecer os tipos de níveis de linguagem? Vamos lá. Vamos lá, regional. Essa é bem legal, olha lá. Refere-se aos falares locais, variações na fala, que ocorrem de acordo com o local geográfico, onde os falantes estão ou são naturais. O Brasil é um país com extensa faixa territorial e com muitos falares regionais distintos. Como assim, amadinha? Falas características mais conhecidas: a nordestina, a fluminense, a mineira, a sulista e a baiana. É trem bom demais! Eita! Vamos lá, vamos aqui trazer alguns exemplos agora, né? Sobre a linguagem regional. Ela usa elementos aí selecionados para determinadas situações. Vamos ver aqui o exemplo, já trazendo aí uma fala caipira. Vamos ver. Aos 18 anos, Pai Norato deu uma facada no rapaz num adjuntório e abriu o pé no mundo. Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dele, afora o afilhado. Padrinho, eu vim aqui chamar o senhor para ir morar mais eu. Com a flor, esse caco de gente não sai daqui mais não. Vamos? Bule gente não bole, mas bicho.
O senhor anda perringado. Olha quantos termos, né? Quantos termos temos presente aqui nesse diálogo, utilizando aqui como exemplo de linguagem regional. Na verdade, em uma fala caipira, tá bom? E temos outros exemplos mais. Regional, né? Nós vamos ter de acordo aí com a cultura daquela determinada região, aquelas pessoas vão estar usando o termo como bah, né? Tchê, O sulista, né? O oxente. sulista usa muito esse termo. Bah, tchê, né? Oxente, quem é que fala oxente, né? A região lá do Nordeste. Oxi. Na Bahia. Oxi. Sou. Uai. Isso, tá? Então, é desse nível aí que nós estamos, nesse momento, estudando, que é o Uma nível linguagem. regional, né? Com a Exatamente. linguagem regional. Beleza, então agora vamos para a linguagem popular, a linguagem coloquial. Trata-se daquela que é usada de forma espontânea e fluente pelas pessoas. Raramente segue as regras da gramática normativa e é carregada de vício de linguagem, tais como pleonasmo, cacofonia, barbarismo, solicismo, gíria e expressões vulgares costumam aparecer com frequência neste tipo de linguagem. Ela está presente nas conversas entre amigos, familiares e também em programas de televisão. É, aqueles de auditório, né? Então, essa linguagem coloquial, ela é bem comum, né? A gente vê aí aos domingos, naqueles programas bem legais, que a gente dá risada e vem de tudo ali, né? Beleza? Então, tá bom. Vamos aqui aos exemplos. Gírias, olha só. Rola! É nóis! Só demorou. O que acontece aí? Aí tem uma pessoa que não está entendendo nada, a pessoinha. Não está compreendendo por quê? Tá fora da faixa etária aí, no caso, né? Do grupo. Do grupo. E aí é quando você tem que ter esse cuidado da utilização da linguagem. Quando você estiver nesta situação do exemplo, beleza, você e sua turma demorou, tudo certo, né? Então você aí está antenado, consegue conversar tranquilamente. Mas se você estiver envolvido entre outras pessoas, e aí claro que você, principalmente se estiver conversando com alguém que não seja daí da sua turma, não tem como, porque ele não vai entender. Não, né? não Ela pode vai entender a ocorrer metade da informação, né? a comunicação. Beleza? Não vai ocorrer. Isso não só com gírias, né? Mas aí lembrar, por exemplo, você mesmo, né, na sua realidade. Tem momentos que você fala algumas palavras, a própria mãe já não entende. Márcia, em algum momento seu filho já falou alguma coisa que você não compreendeu em relação a termos, em relação a alguma palavra? Até o momento eu tô entendendo. Tá entendendo, né? É porque ele não é muito de falar gíria. Ah, entendi. Entendeu? Mas aí ele fala em relação à linguagem. Mas quando ele está conversando com os coleguinhas, jogando, ai, véi, o véio tá solto. Tá vendo? Olha lá, né? De repente, ele fala perto de você, e aí, velho? Você diz, ué, cadê meu filho velho? Onde é que tá? né? Então, é isso. E se ocorrer dessa maneira, não vai ter comunicação, tá bom? Vamos ver aí. Ó, e aí, mano? Brother. Ó, olha só, o brother e o mano. Gíria também. Gírias, dependendo, né? Se, por exemplo, estiver passando, eu já vou olhar, uai, meu irmão. e a gente aqui, quando a gente está falando, né, por exemplo, belezinha, quer dizer que, vocês estão entendendo? Tá ok, tá né? ok. Tá tudo bem. Então, continuando. Algumas gírias nós estamos jogando aqui, valeu? Falar em gíria, olha só, gíria é um estilo linguístico que ele está integrado à linguagem popular. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais, como, por exemplo, os estudantes, você aí, né, que tem seus grupos, tipo assim, né, utiliza gírias, os esportistas, os tatuadores, os skatistas, surfistas, né? Então, a gíria cabe muito ali nesses grupos, tá? Então, eles, normalmente, eles criam, né, essas gírias aí, e só eles que entendem.
porque, não tem como, tá bom? Utilizada como meio de expressão cotidiana, a gíria existe dentro de grupos para diferenciá-lo, pois só os inseridos naquele determinado contexto sabem o seu significado. Tá vendo? Olha, como ocorreu lá naquele grupo da imagem lá, que passou ainda há pouco. Aqui, ó. Olha só, ela estava fora do contexto, amadinha. Ela não entendeu nada. O que é isso, amada? Ok. Então, é muito importante ter esse cuidado, né, também, claro. Você saber utilizar aí a linguagem e adequá-la dependendo da situação, tá bom? E a linguagem vulgar? É exatamente oposta à linguagem culta, padrão. As estruturas gramaticais não seguem as regras ou normas de um funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido nas trocas de mensagem. Podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Como, por exemplo, olha só, vamos ir para mim comer, então aí não está seguindo a regra, né? Nós vamos, né? Olha esse nézinho aqui, comigo aqui, de estimação. É um vício de linguagem. Temos outros exemplos, vamos lá, Olha mais aí. um. Aqui, linguagem. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Olha só, amadinho. Outro exemplo aqui. Oi, tem problema de nós bater um papo? Ai, amadinho, tem sim. Que ela correu, olhou. Só ficou a poeira, menina. Vapt, Só foi embora. Zupt, foi embora. Linguagem culta. A linguagem culta, né? Aqui nós vamos ver que é o oposto da linguagem tratada anteriormente, tá? Ou seja, a linguagem padrão é aquela ensinada nas escolas, usadas em livros didáticos. Muitas vezes é usada nos telejornais. É mais comum usar esse tipo de linguagem na escrita. E a linguagem culta, ela reflete prestígio social, reflete cultura, mas não é só isso que deve definir um indivíduo, tá bom? Então, ou seja, ela dá um status, né? Quem está o tempo todo se comunicando, utilizando a norma culta, tudo bem, é legal. Eu conheço uma pessoa que não consegue, Márcia, conversar de uma maneira... mais formal, informal, o tempo todo, sabe? E usando palavras bem mesmo difíceis. Eu digo, meu Deus, mas é dele. E ele é único, e aqui não posso citá-lo, né? Mas tem sim pessoas que elas aí têm já está nelas, né? Internalizado esse gosto por usar essa linguagem. Vamos a um exemplo. É uma constipação. Dói a cabeça e tem o nariz a pingar. Ok, uma médica, né? Aqui atendendo, dando o diagnóstico. Exatamente. De dizer está gripado, né? Mais beleza? fácil, resfriado e assim vai. Okay. E aquele momento, vamos falar agora de conotação e denotação. Que é isso, amadinha? Vamos lá. Ok, denotação e conotação são formas distintas de manifestação da linguagem, ok? Então, temos aqui duas formas de você estar se manifestando, você emissor, né, estar se manifestando a utilizar aí a linguagem para comunicar. Vamos ver quais são essas duas. Primeiro, a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos sociais organizados, beleza? Então, quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, pela fala, ou seja de forma escrita, recorremos às palavras, expressões
e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos. O denotativo, tá? Que é o sentido literal da palavra, expressão ou enunciado. E também recorrem aí ao conotativo, que é o sentido figurado das palavras ou expressões ou enunciado, tá? Então, nós vamos ver direitinho quando é que nós utilizamos aí, por que utilizamos e qual é a característica da linguagem denotativa e da linguagem conotativa, tá? Beleza, então chegamos aqui aos exemplos. O sentido denotativo, ele é sentido real, o sentido dicionarizado, é o das sentido palavras, né? literal da palavra. Então, a gente traz para você aqui, olha só, esse suporte para você entender o conceito do que é essa linguagem denotativa. Os termos que vão estar nessa linguagem, as palavras que vão construir esse texto, elas têm aí o seu sentido real, o sentido que você vai encontrar lá no dicionário, explicando para você. Se lá está falando é fogo, é ferro, é porque é fogo mesmo, aquilo que queima, ferro, é aquela... É o aço, é o É o metal. aço, isso, tá bom? É dessa explicação que a gente traz essa imagem para você aí não ter dúvida mais. Falou de linguagem denotativa, vincula logo ao dicionário, que aí você já sabe. Ah, então aqui está falando de fogo, então é fogo mesmo, tá? Beleza, então vamos lá. Denotação é quando a linguagem está no sentido denotativo, que significa que está sendo utilizada em seu sentido literal. Ou seja, o sentido que carrega um significado básico das palavras, o significado das expressões, dos enunciados de uma língua, tá? Em outras palavras, denotação aí tem esse sentido denotativo, é quando ele tem um sentido real, um sentido dicionarizado das palavras. Então, aqui mais uma vez para você, tá? Tenho certeza que você vai gabaritar daqui para frente toda vez que alguém cobrar a você sobre linguagem denotativa. Então, de maneira geral, vamos lá. Nós temos aí o sentido denotativo, é aquele utilizado na produção de textos que tenham função referencial, olha lá, você já estudou, né? Função referencial, mas, eu esqueci, mas o que tem na função referencial? Não é aquela função, não é aquela produção em que você vai aí explicar, em que você vai estar colocando o fato ali, contextualizado, né? Então, você não vai contar nada que não seja verdade ali naquele texto referencial. Por isso, ele está vinculado, geralmente, aí a texto jornalístico. Lembra que a gente explicou na aula? Então, vincula sempre assim, que aí você não vai ficar perdido. Então, o sentido denotativo, lá nos textos, ele também vai ter a função referencial. Por quê? O objetivo é transmitir informações, né? É argumentar, é orientar a respeito de diversos assuntos, tá? Como é o caso aí, vamos lá. Reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédio e entre outros, tá vendo? Né? Previsão de tempo. Isso, então toda vez que você for construir um desses gêneros aqui, você vai estar utilizando, tá? Um texto, todos esses textos, na verdade, vai estar utilizando aí a linguagem denotativa, também a linguagem referencial. Aqui um exemplo bacana de sentido aí conotativo agora. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. O que aconteceu agora aqui? Onde está aí o sentido denotativo? Eu vou colocar aqui 1 e 2. Bem,
como você fez a pergunta denotativo, Aham. vai estar lá no mosquitinho, lá do pneu do mosquito. Vamos falar lá do carapanã. E o sentido conotativo está na moça que está acima do peso, que é o sentido figurado na primeira e o sentido real na segunda. Tá, então quando a gente fala sentido, foi produzido aqui, né, esse texto e ele utilizou a linguagem denotativa, a linguagem do dicionário. Então, pneus aqui é aquele No que a gente sentido utiliza real. no carro mesmo, pneu mesmo. Uhum. Né? Então, beleza, é nesse rumo aí, aluno, que a gente quer que você aí assimile o conteúdo, tá bom? Agora, vou apagar aí 1 e 2, porque este é um exemplo de... Conotativo, sentido figurado. Muito bem. E aqui esse sentido figurado, ele é bem legal, porque você pode usar palavras para dizer, né, outra coisa, de uma forma bem legal. Vamos lá. Sentido figurado é a palavra que tem valor Conotativo, quando o seu significado é ampliado ou alterado no contexto, em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Como este exemplo aqui, ó. Vamos lá. Você é uma cobra. A menina tá pensando o quê? Que ela é uma cobrinha. Cobra mesmo no sentido real. Mas quer dizer que ela pode ser falsa, traidora e assim vai. malvada. Verdade. Entendeu? Ah, não. Perigosa. E assim vai, amadinho. Beleza. E agora a linguagem na função emotiva. Vamos aqui a um exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. De quem? De Luiz Vaz de Camões. E observe que a maneira como o poeta vai definir a palavra sentimento, amor, usando a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. O emissor revela a sua opinião e a sua emoção. Essa linguagem encontra-se também nas biografias, memórias, poesia líricas e cartas de amor. Então vamos prestar atenção como ele utilizou essa linguagem conotativa. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. Olha que bacana. Aí aqui a gente vai falar o seguinte. Nós temos aí o sentido real da palavra. Amor é fogo mesmo? O que quer dizer fogo? Amor é fogo. Tá fazendo essa questão é que arde, que queima, que dói, fogo, esquenta. É um uso figurado. Não é um né? sentido real. Não é o sentido real. Quais são as características de um fogo? Você sempre vai fazer essa comparação, tá? É como a gente falou antes, da questão lá da cobra. Você é uma cobra, essa menina é uma cobra, que pode ser perigosa, que ela pode ser traidora, ela pode te picar, te fazer alguma maldade, e assim vai. Então, esse sentido que é o conotativo, o sentido figurado. Beleza, e dependendo do contexto, né? Vai depender do contexto também. Beleza, então. E assim, nós vamos para trazer agora para você, aluno, preste atenção agora que chegou o momento bem legal. Falamos aí de linguagem, níveis de linguagem. Nosso aluno, então, vai ficar só com a teoria, Amadinha? Não, vai ter o momento da prática. Beleza, então. Então chegou o momento do Trabalhando Gênero. Vamos lá, hora de produzir. Beleza. Então você vai fazer o seguinte, olha lá. Primeiro, leia o primeiro capítulo, Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente. Beleza? Depois, você vai fazer uma lista, tá, de palavras
e vai dar aí o significado conforme o dicionário, tá bom? Exatamente, conforme o dicionário. Ok, então aqui é só apenas um exemplo em que você vai fazer aí o seu trabalhando gênero. Beleza, olha lá. Cuidando cá, guarecer, que é encontrar abrigo, salvação, porque reza lá por ti, embarca ou embarcai, que a vez de ir à derradeira, ou seja, Afinal, final, né? Então, essas palavras aqui explicadas conforme, né, o seu significado no dicionário. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos aqui dizer para você que esse trabalho, ele precisa ser produzido, né? Tenha calma, analisa, porque se ele não lê, amadinha, o primeiro capítulo, ele vai conseguir fazer essa atividade? não vai conseguir, amadinha. Você tem que ler para poder entender. Lembra lá? No clube de leitura nós vamos conversar direitinho com você, porque que não tem como não fazer a leitura, deixar, não, eu vou colocar qualquer palavra ali na lista. Não pode, tá? Porque um vai ajudar o outro, beleza? Então vamos lá então. Assim, terminamos, né? Terminamos a nossa aula e daqui a pouco a gente retorna com a nossa revisão, tá? Valeu! Valeu!